Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar uma ideia. E a minha convidada de hoje é a cantora Gel. Mas peraí, podcast Telefonemas 1? É que o episódio de hoje é uma reedição do nosso primeiro episódio. Eu queria hoje postar um episódio inédito, mas não consegui editar a tempo. E como eu tava devendo esse episódio 1 no Spreaker e no Spotify, então aproveitem aí essa conversa, mantive até a introdução original para vocês ouvirem, os novos ouvintes ouvirem como que era antigamente esse podcast, como era muito mais tosco do que é hoje, ou será que era melhor? Não sei, escuta aí. Então mantive isso e depois a gente tem o papo, né, com a Gel, que é bem legal, a cantora Gel, que faz pop triste. Conheçam a Gel e vamos direto pro episódio então. Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais. Compartilha esse episódio com seus amigos, compartilha os episódios anteriores, posta lá em todas as suas redes sociais, ajuda a gente. Com seu compartilhamento que a gente chega para mais ouvintes. E também participa do podcast, escreve pra gente no Twitter na hashtag Telefonemas ou pelo e-mail telefonemaspodcast@gmail.com. Manda seu textão, manda sua pergunta, manda sua sugestão de pauta, participe, certo? Então vamos pro papo com vocês. A minha introdução do primeiro episódio e a minha entrevista com a Gel. Com vocês então, Gel. Bom, eu sempre quis fazer um podcast, hoje eu experimentei aqui pela primeira vez uma tentativa disso. Eu conversei com a Gel, uma cantora santista que faz pop triste. Esse é o estilo dela. Se você ouvir o EP dela Salva Vidas, você vai entender do que eu tô falando. Ela tem inspiração na Marina Lima, na Rita Lee, na Lana Del Rey. Então ela faz esse tipo de som. E a gente trocou uma ideia de 40 minutos e virou esse primeiro podcast, essa primeira entrevista. A captação do áudio não é das melhores. Eu também não sei muito como entrevistar uma pessoa pro áudio. Eu tenho o costume de entrevistar e depois colocar no papel, na internet. Então o ritmo obviamente não é dos melhores, mas eu acho que a gente precisa tentar, né, uma vez. E tá aí. A gente começa falando sobre o fato dela ser santista, o passado emo dela, de todos nós e de outras coisas. Acho que ficou uma conversa muito interessante. Espero que vocês gostem, ouçam e mandem um feedback sobre o que foi feito pra gente fazer mais ou desistir dessa carreira aí de vez. Falou. Tava rindo muito de uma coisa que eu vi. A sua origem você é de Santos, né? Sim. E aí estavam falando que você pegou o bastão do Chorão. Sim. Uns amigos fizeram uma montagem do Chorão me passando o bastão. E aí eu fiquei curioso, porque a gente lembra do Chorão quando a gente pensa em Santos, mas lá em Santos tem uma cena que se identifica com a música que você faz, ou coisa mais pop, ou não? Você até veio pra São Paulo, né? Então, assim, eu acho que em Santos é muito difícil. Tem muitas poucas casas de show e poucos lugares pra você se apresentar. O público de Santos até gosta, assim, mas os lugares são muito escassos. Então, eu acho que domingo mesmo saiu uma matéria lá na Tribuna, que é o Jornal de Santos, com, tipo, o novo cenário do indie em Santos. E aí tem eu, o Scuba Divers, que é uma banda de uns amigos meus também, o Silvino, que é outro cara que faz pop lá, o Atlante. São, tipo, bandas que estão na cena de agora, assim, que a gente tá dando uma repaginada nisso, até com alguns festivais que a gente organiza. Então, Santos é muito legal, mas ainda falta espaço. Falta espaço, entendi. E aí você veio pra São Paulo? Você veio pra São Paulo quando? Faz tempo? Eu vim pra São Paulo pra fazer faculdade. Eu morei aqui 3 anos e aí me formei. Depois voltei pra Santos, mas quando eu decidi que eu queria fazer música mesmo, eu tive que voltar pra cá, porque é aqui que tá tudo, né? Aí tava vendo que você gravava coisas no YouTube, né, em 2013. Era despretensioso ou você já pensava assim, nessa época você já escrevia? Como que você lidava com música nessa época, lá em 2013? Eu sempre cantei, eu sempre gostei muito de música e acho que quando meus pais perceberam assim, eles perguntaram se eu queria fazer escola de música e tal, aprender a tocar alguma coisa. E aí eu fiz uns bons 4, 5 anos de escola de música lá em Santos. E música sempre esteve muito presente na minha vida, só que eu sempre deixei um pouco de lado porque eu achava que, tipo, não sei, ou eu não tinha coragem pra fazer, eu achava que eu não era tão boa. Então eu fazia só alguns covers no YouTube porque, sei lá, cantar sempre
me deixou bem, assim. E nunca era algo tão sério. E aí, Entendi. no começo desse ano, foi quando eu tomei uma coragem. Eu falei, meu, acho que eu vou lançar o meu trabalho autoral. E aí, deu certo pelo visto. Na época que você estudou música, você estudava alguma coisa específica ou não? Eu estudava violão, piano, canto e teoria. Entendi. É. Aí você falou mas você sempre cantou? Você sempre percebeu que sua voz tinha alguma coisa diferente ou não? Eu sempre cantei, eu sempre achei que eu era normal, assim. Só que quando algumas pessoas vieram me falar e falaram, não, mano, você canta bem, assim, você não percebe, mas você canta muito bem. E aí, quando, sei lá, minha voz foi formando melhor, quando eu deixei de ser criança e tal. Foi na mesma época que eu comecei a fazer aula de canto, então moldou minha voz muito bem, assim. E você cantava, nessa época você cantava o quê, assim? Eu não sempre, Qualquer eu coisa, sempre gostei porque de você... pop. Você falou que cresceu rodeado por música. Era o que seus pais ouviam? Eram os amigos? O que era? Ou era já uma coisa sua? A minha mãe sempre... Minha mãe hoje é engenheira, mas ela sempre foi professora de dança. Então, eu cresci com muito pop na minha casa, porque minha mãe sempre gostou muito de pop, das coreografias do Michael Jackson, sabe, Legal. das coisas da Madonna. Então, pra mim era tipo muito pop e um pouco de MPB, assim, era o que tocava em casa. Então eu sempre gostei muito de pop. Só que, como o mercado brasileiro não dá muito espaço para esse trabalho autoral, eu achei que essas coisas só podiam ser feitas, tipo, na gringa. Então eu entrava em algumas bandas de rock de uns amigos meus, eu começava a fazer umas coisas em MPB, mas eu sentia que, tipo, não era muito meu lugar. Então foi nesse ano que eu falei, acho que eu vou tentar fazer um negócio mais meu, assim, e vamos ver no que dá. E vendo que dá. E aí é curioso, porque esse vendo que vai dar assim, acho que eu posso contar que a gente meio que se conheceu por causa que eu fui atrás de pesquisar os artistas mais populares do Spotify e você tá lá. Você tá lá entre os 500 e... Sim, Você foi é um muito artista massa muito... esse dia, quando saiu essa lista. Eu fiquei muito doida. Por quê? Como que foi? Eu fiquei uma feliz, né? Porque, sei lá, eu vi que tinha vários ouvintes mensais e eu já tava super feliz, mas eu não imaginava que eu era uma das 500 mais ouvidas, assim. E aí agora eu uso muito de carteirada, assim. Criei um Tipo... álibi pra você se vender. Oi? Criei um jeito de você se vender agora. Não, agora, tipo, eu tô no almoço de família, e aí, Giovana, tá dando certo esse negócio da música? Eu falei, você não sabe o que você tá falando, entendeu? Sou uma das 500 artistas mais ouvidas do Spotify. E aí, aí virou a piada em casa também, assim. E você não tinha ideia mesmo, assim, tipo, vocês não acompanham? Assim, eu fiquei, quando eu fiz a lista, eu fiquei muito curioso. Será que os artistas têm ideia de quão populares eles são? Será que eles recebem relatórios? Não? Então, assim, a gente, quem é certificado no Spotify, tem o Spotify for Artists, né? E a gente entra nessa plataforma e a gente consegue ver em quais playlists a gente entrou, a gente consegue ver quantos streams teve, a gente consegue ver todos os dados. Só que, tipo, a gente não vê um ranking brasileiro, né? Tanto que você mesmo falou que você fez na raça, né? Foi uma... Ainda tá sendo, né? Agora, esse mês eu atualizei pela segunda vez, então, tipo, eu achei uns 30 artistas que não estavam lá, assim. Então, empurrou e subiu muita gente. Eu não sei se você continua entre os 500 agora, depois a gente vai ter que ver. Jesus amado, será? Eu acredito que sim, porque você tem mais de 100 mil. Quem tem mais de 100 mil tá bem na fita. Sim, sim. E aí é isso. Mas, assim, de ter noção de ser um dos 500 e tal, eu não tinha nenhuma. Então foi muito massa ver isso. Então você, assim, acho que com essa ferramenta você conseguiu ver, porque eu queria muito falar de Cetim, né? Que é o seu grande hit do Spotify. Sim. Como que foi isso? Ele apareceu, ele caiu numa playlist, como que foi? O Cetim era uma música, não, olha como as coisas são. Eu nem ia lançar essa música, porque eu lancei tipo Rádio de Amor, depois eu lancei Nunca Sua, e aí eu comecei a trabalhar no meu EP. No EP. E aí, Cetim ficou meio assim, eu ia lançar, mas aí no meio do caminho eu falei, acho que eu não vou lançar, porque eu lanço direto o EP. Só que, apesar dela não ter saído no Spotify, a gente já tocava ela ao vivo. E todo mundo adorava essa música. E, tipo, todo mundo saía dos shows cantando ela. E aí o Guilherme, que é o produtor do EP, que também é o meu DJ, ele falou assim, você vai ter que lançar essa música.
Aí eu falei, Não tem mano, jeito. então tá bom. Aí eu fui lá no Casa 1, gravei com o Léo, e aí eu lancei ela super despretensiosa, assim, sabe? Tipo, eu lancei ela muito pensando, vai ser só um single legal pra galera ouvir enquanto espera pelo EP. Só que essa música entrou na playlist Pop Brasil. E essa playlist é muito grande e tem tipo Ludmilla, Anitta, entendeu? E como ela tem uma pegada um pouquinho mais, sei lá, sexy, sensual e dançante, a galera gostou muito. E aí quando eu fui ver, tinha tipo 600 mil. muitos streams na música. Muitos. E aí eu fiquei super feliz, né? Mas era uma música que eu nem ia lançar. Então, isso que eu acho legal, porque aí você tava, justamente estava contando sobre no começo do ano ter decidido se lançar. Você produz sozinha? Você achou parceiros aqui em São Paulo? Como você foi moldando esse começo de ano para decidir gravar? Você encontrou gente para produzir o seu som do jeito que você queria? Você já tinha pegado as manhas de fazer? Como que foi esse começo de ano e para fazer as músicas do jeito que você queria? Foi um processo diferente. Os singles que eu lancei, tipo de Tipo Errado de Amor até Cetim, foi um processo diferente do EP agora. Entendi. Vamos explicar cada um, assim. Não, assim, eu acho que eu resolvi. Eu comecei a ter um olhar diferente quando o Aquino, que é um amigo meu que é rapper, me chamou pra fazer um refrão numa música dele. Até então eu nunca tinha entrado no estúdio e eu tipo tinha deixado música 100% pro segundo plano. E aí quando ele me chamou, eu fui pro estúdio e foi super legal. Isso foi ano passado, né? Isso foi ano passado. E aí foi aí que eu percebi, eu falei, essa galera do... Eu gosto muito de rap também. E aí eu vi, essa galera do rap tá fazendo um trabalho muito legal. Eles conseguem fazer as coisas muito independentes e as coisas realmente viram. E aí eu pensei, e se eu conseguisse fazer isso, né, com alguma coisa um pouco mais pop? Então eu peguei o contato do Freeze, que ele é um produtor que produziu as beats do Aquino. E aí eu dei várias referências pra ele e eu falei, eu quero lançar minha primeira música, eu gosto desses artistas e eu gosto muito dessas músicas, mas eu não entendo nada de produção. Então eu queria muito, tipo, que ele tipo, montasse a beat. Mão, hein? Aí ele fez a de Tipo Errado de Amor e ele também fez a de Nunca Sua e Cetim. E aí foi o Freeze e o Aquino e o pessoal do estúdio Casa 1 que, tipo, foi muito legal comigo. E aí eu lancei esses 3 singles. E aí, tipo, depois dos singles eu falei, eu preciso fazer algo que seja mais a minha cara, porque eu simplesmente mando algumas referências e o produtor tá fazendo o trabalho dele, mas eu queria muito estar envolvida, até porque, tipo, eu entendo de música, sabe? Eu gosto de estar no processo de composição e no processo. E as composições são suas, né? Tipo, o beat é dele, mas a música, você mandou toda a ideia de música pra ele já, né? Sim. Então, tipo, a letra eu gosto... Uma versão básica, né, da música. A letra toda eu escrevo, a melodia inteira eu componho, as harmonias também. Então, eu queria estar mais próxima desse processo de produção. Aí eu fiz alguns cursos de produção, de Ableton Live, aprendi a mexer no Logic. E aí eu conheci o Guilherme no Twitter. Quem que é o Guilherme? É o produtor do EP. E Vocês se conheceram no Twitter? Conheci ele no Twitter. Ele fez um remix de Tipo Errado de Amor, e aí eu achei muito, muito foda. E aí eu falei, você não quer produzir uma música minha? Opa. E aí eu mandei uma música meia pronta pra ele já, que era Satélite. E aí a gente começou a fazer, e no meio do caminho eu falei, vamos fazer um EP inteiro, só música sua, produzida por você, na verdade produzida por nós dois, né? Que o processo foi inteiro a gente. Em parceria. E aí fechamos, assim, todas as pessoas que participaram desse EP eu conheci na internet. Todas. Então, muito doido, né? Você é twitteira, né? Você gosta muito. Eu sou twitteira. Desde quando? Eu queria muito falar do seu passado, assim, porque eu tava lendo coisas, né? Tipo, aí minha adolescência é emo. Não sei o que, eu queria que você me contasse muito isso, sobre essa época aí. Eu gostava muito eu ainda gosto de emo, ainda sou emo. Ainda gosta, assim, né? Tipo, gostou eu tava vendo que você gostou do disco novo do Brand New, eu falei, é tá verdade. Aí, ó. Melhor disco do ano, hein? É bem bom. Eu sempre gostei, né, de emo, e eu gosto muito de emo. Eu sou muito fã de Fresno, eu sou, tipo, fã de carteirinha do Lucas.
Eu acho Eu vi que você queria que o Lucas ouvisse o EP, né? Nossa, eu queria muito que ele ouvisse, porque eu sei que o Lucas tá Quem envolvido sabe? com várias coisas, projetos eletrônicos também e tal. Eu queria que ele ouvisse, sim, eu ia me sentir muito realizada. Ele lançou, né, um disco pop com a Karen Jones, né? Ele tinha aquele projeto Sir dele, né? Tipo, vários eletrônicosão, e aí ele lançou esse com a mulher dele. Eu gosto muito desse hardcore mais melódico, né? Eu não gosto tanto de rock, mas essa vertente, assim, eu gosto bastante. E... me inspira muito, assim, em letra, em melodia. Acho que, apesar de ser pop, tem muitas influências de muitos lugares. Entendi. E aí, é legal, eu tava vendo assim, você já tá fazendo shows, né, com as músicas novas e... Como que você montou essa banda? Porque eu até queria... Eu fui ver o repertório, acho que do Breve. Você tá tocando Radiohead, Daft Punk, tem isso? Sim, a gente montou uma banda. Eu tenho 2 formatos. Eu toco com o DJ, Certo. com o Guilherme, que também é produtor do EP, né? E a gente montou uma banda para alguns shows maiores. A gente fez um show no Teatro Sérgio Cardoso e aí eu montei uma banda e quem dirigiu a banda toda foi o Pedro Serapicos, ele que gravou as vozes do EP no estúdio dele. Então a gente montou essa banda e a gente também tem a formação com DJ. Aí normalmente ao vivo eu toco todas as músicas do meu EP, toco singles e a gente também faz várias versões, assim. Então a gente tem essa versão de Daft Punk, de Something About Us, a gente tem versão de Toxic, da Britney, de Justin Timberlake. Que é o seu primeiro vídeo, né? É o seu primeiro vídeo do YouTube, não é? É um dos primeiros. Foi isso mesmo. Tanto que eu falei, vamos fazer um cover de Toxic, que eu meio que o pessoal já conhece, só que vamos fazer algo diferente, assim. Então a gente fez um instrumental mais pesado, com sintetizadores bem gordos, assim, um bagulho bem mais dark. E a gente também tá fazendo algumas versões nacionais, assim, que tá sendo muito massa. Tipo, a gente fez uma de Mania de Você, da Rita Lee, a galera gosta muito. Então... A Rita Lee é uma inspiração feminina, tipo, muito grande pra mim. Então, né, tem isso, assim, você até comentou, né, que como que o Brasil não tem uma tradição, talvez, do pop, do jeito que você... Esse pop mais eletrônico, né, mas você tem algumas referências brasileiras legais, tipo Marina, Rita Lee. Tem mais coisas, assim, queria que você falasse... Eu até vi uma lista que você fez de sons, aí tem Roupa Nova. Queria que você contasse de brasileiro, tem algumas inspirações, né, nessa pegada que você faz, ou não, nem tanto? Eu acho que, assim, quando a gente vai falar do som eletrônico, eu não tenho tantas referências brasileiras. Eu tenho muita referência gringa. Tanto que no começo era um problema muito grande, porque eu era muito travada pra escrever em português, né? Porque você tem tanta referência de fora que você começa a escrever em inglês. Né? E pra mim hoje, isso, tipo, sempre foi, mas pra mim hoje mais do que nunca é muito importante escrever em português. Pra mim é muito importante eu escrever na minha língua materna, assim. Por que, assim? Por quê? Qual razão? Eu acho que é um discurso muito mais sincero que você leva pro seu público, sabe? Eu acho que não tem jeito de você escrever uma música ou escrever qualquer coisa tão bem quanto você escreveria na sua língua materna. E eu acho importante porque eu vejo muitas bandas escrevendo em inglês e a gente esquece que não é todo mundo que fala inglês também aqui. O mundo é muito grande e, tipo, os serviços de streaming deixaram a música super acessível, mas eu ainda acho que é importante você se firmar no seu público local primeiro, sabe? Antes de... embora tenha uma música em inglês, né? Mas é uma só, né? Essa música em inglês do EP, ela, na verdade, foi porque eu escrevi ela pro Thales, né? Então, e o Thales, ele é um amigo, um cantor maravilhoso que o trabalho dele é tudo em inglês. Então, quando eu escrevi pensando nele, foi meio já pra ele. Então, eu acabei deixando assim. Fiquei com dó de traduzir. E aí você foi pra... Tem essa coisa, né? A sonoridade, talvez, do português não tem uma tradição tão grande na música. Mas aí você foi assim... Você sente que você foi se encontrando pra encaixar essas coisas em questão de harmonia, de melodia e sonoridade? Sim, é muito diferente, né? Por exemplo, Tipo Errado de Amor, ela original é em inglês, sabe? Você escreveu primeiro em inglês. Tipo Errado de Amor é em inglês. A mesma letra ou uma outra letra, assim, completamente diferente? Não, é quase a mesma letra, né? Só que aí eu tive que traduzir, eu tive que modificar algumas coisas, tanto pra rima, quanto pra caber nos compassos, etc. Entendi. Mas... Tipo, Errado de Amor era em inglês, Satélite do EP também era em inglês.
Então, eram músicas que elas já estavam em inglês e eu pensei que Pera aí. elas iam ser muito mais legais se elas fossem em português. Eu tive que trabalhar elas de novo, assim. Mas foi um processo muito legal pra eu abrir a minha cabeça pra escrever em 100% em português. Entendi. E, assim, eu queria que a gente falasse da sua... Eu queria fazer uma pergunta que você pediu pra ser feita, ó. Oh, meu Deus. Suas grandes inspirações no processo criativo são... Ai, porque eu gosto muito de mangá e de anime. Não, você falou assim, eu quero muito que me perguntem isso, eu Sim. quero que você me conte sobre o seu processo criativo. E onde Isso. que entra o anime e o mangá aí? Porque, tipo, eu tava ouvindo as músicas e não encontrei, tá? Mas porque eu conheço muito pouco. Essa é a verdade. Então eu queria que você me explicasse quais são esses mangás, Entendi. quais são esses animes. Eu assisto muito anime. Muito anime. Eu leio muito mangá. Eu gosto muito de toda essa coisa... Eu gosto muito dessa coisa geek, mas eu gosto muito dessa coisa geek mais oriental. Então, tipo... Entendi. Quando a gente fez até um painel de referências para as coisas visuais do disco, e aí quando eu fiz esse painel eu coloquei muito anime dos anos 90. Então as cores, todo o apelo visual assim, do EP, a gente pensou bastante em coisas tipo Ghost in the Shell, Akira, Evangelion, que são os animes um pouco mais antigos assim, dos anos 90, que eu gosto muito. E me inspira tanto visualmente quanto em questão de som. Então, e também por causa das letras, assim. Eu acho que essa coisa de criar imagens, né? Tipo, sei lá, mesmo em Cetim, que é uma música mais comercial, né? Tipo, só um cigarro na sala de estar. É tipo, eu trago imagens, sabe? E isso é uma coisa bem de Montar mangá uma cena, também. né? Você falar com imagens, assim. Eu gosto muito de usar isso. Tem várias letras minhas que tem uns easter eggs que na verdade são de livros e de mangás, assim. Me inspira demais e eu me divirto muito. Revela um easter egg aí. Ai, deixa eu ver. Eu acho que em Satélite, quando eu falo muito de flores nas músicas, né? E, tipo, isso é um negócio meu que vem de um livro que eu gosto muito chamado A Espuma dos Dias, que é do Boris Vian, que conta a história de uma moça que cresce uma flor no pulmão dela e ele tem que comprar várias flores pra flor dentro do pulmão dela não crescer, porque se a flor desabrochar, ela morre, assim. É um bagulho bem surrealista, mas eu falo muito de flores porque ele é um cara que me inspira muito. Deixa eu ver. Tô pensando aqui em algumas coisas, mas, tipo, com certeza, no meio das letras, eu, aliás, acho que vou fazer no Genius, vou começar a colocar uns... Vou no Genius colocar ali as inspirações das letras. Eu até fui pesquisar, achei, será que ela já colocou alguma coisa? Que aí vou perguntar, mas ainda não tinha nada. Não, faça acho que eu vou isso. começar a colocar. Boys Are Me tá cheio de easter egg. Cheio de easter egg. Ainda mais porque ela é em inglês, então eu falei, eu vou pôr vários easter egg. Que a galera também não vai entender direito, mas vai ser da hora. Então fica aí, depois as pessoas procurem, Sim. te chamem no Twitter pra tirar dúvida. Pode chamar. Eu gosto muito. Mas uma coisa que eu senti, assim, que de vendo a repercussão do EP, é que Mandíbula é a que acho que tá mais mexendo com as pessoas. Você concorda ou não? Eu concordo, até porque ela é a que mais mexe comigo também. A Mandíbula, ela foi a última música que a gente fez. E ela é a última música do EP. E ela é, tipo, ela é o final, assim. O EP, eu queria muito ter experimentado mais coisas, colocado mais faixas. Mas, assim, a história que eu criei ficou muito bem contada, só em cinco músicas, né? E Mandíbula sendo a final, ela mexe muito comigo. Porque ela é um final mais denso, ela é um final forte, ela é um final, tipo, você toma um soco na cara, assim. E cantar ela ao vivo, ela também fecha o show, né? Então, cantar ela ao vivo, pra mim, é meio forte, assim. Eu sempre exorcizo alguma coisa quando eu canto Mandíbula ao vivo. Mas ela é muito meu xodó, porque ela trouxe uma agressividade que eu queria muito trazer e eu não tava conseguindo ainda. E qual que é a história dela, assim? Quando que você escreveu ela? Ela é mais antiga, ela é mais nova? A ideia de Mandíbula veio uma vez. Essa história é meio engraçada. A ideia de fazer essa música era... Acho que foi uns 2 anos atrás, que eu tava em São Paulo e eu vi um rapaz no metrô que ele parecia muito um rapaz que eu tive um relacionamento e
Só que não parecia ele. A única parte que lembrava dele era a mandíbula dele, assim, sabe? Tipo, essa parte do rosto de baixo era igual a do cara que eu me relacionei. Então, Só tipo, isso. eu fiquei com isso na cabeça e eu falei assim, nossa, meu, essa mandíbula tá me perseguindo, assim, sabe? E eu comecei a ver que muitos caras tinham uma mandíbula parecida com a dele. E aí eu comecei a ficar, tipo, reparando na mandíbula de todo mundo. Porque era um cara que eu gostava ainda, sabe? E aí eu fui pra casa e eu fiquei, meu, tipo... Que ele tava te perseguindo. Eu falei, meu, eu estou amaldiçoada por uma mandíbula. Eu preciso escrever sobre isso pra, tipo... Eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. E aí eu escrevi, tipo, sei lá, algumas frases, um poema. Minhas músicas começam muito com poemas curtos e pequenos, e aí eu vou destrinchando elas, né? Então... É verdade. Sempre o primeiro verso parece uma coisa anterior e aí que vai desdobrando em outros versos. A ideia mais de mandíbula era a mandíbula. Eu queria escrever sobre a mandíbula e todo esse sentimento que trazia. Tanto que a música inteira é você volta atrás, eu não quero mais, porque era uma pessoa que voltava pra minha vida e depois ia embora, e eu não sabia mais como puxar ela de volta. Então, fui destrinchando isso. E aí, mandíbula é o meu xodózinho, assim. Mas todas elas são meus xodós. Eu escrevi elas com muito amor. Mas é legal, né? Porque o EP tem mesmo essa característica, assim, tem faixas mais curtas e como é curto, parece que leva, assim, né? Você foi pensando... Você já meio que falou isso, mas eu queria que você contasse mais sobre isso, de levar pra música mais forte, né? Sim. De criar uma narrativa ali. Na verdade, sim. Você teve que pensar muito na track, você foi mexendo muito na ordem das músicas? Então, foi um processo muito doido, porque eu nunca tinha feito um trabalho em sequência, né? Eu sempre lancei singles. E aí, quando eu parei, eu pensei, eu falei, meu, eu preciso de um trabalho contínuo, né? Eu quero contar uma história e eu quero ter um cartão de visita legal, eu quero que as pessoas me conheçam, né? Porque todas essas histórias são minhas. Então, eu comecei a escrever e a pegar músicas que trouxessem isso. E, no final das contas, eu não parei pra pensar na ordem. E eu nem tinha o nome do EP, eu não tinha muito isso definido, eu só fui começando a mexer nas músicas que eu já tinha escrito. E quando eu parei, quando o processo de composição deu uma parada, e eu bati o olho nas músicas e eu vi uma tracklist, eu comecei a parar e pensar, tipo, tá, como eu vou contar essa história? Eu vi que meio que já estava pronto. E eu não percebi, assim. Então, desde Salva-Vidas, que era a primeira faixa, até Mandíbula, eu percebi que contava exatamente a história que eu queria contar. Salva-Vidas, o nome do EP é Salva-Vidas e, tipo, eu também não sabia qual seria o nome do EP, mas eu acho que ele resume tudo, assim. Porque da primeira até a quinta faixa é uma história e aí a mandíbula acaba e volta pra Salva-Vidas de novo, sabe? É uma história que não termina também. Ela é um ciclo que fica rodando. Foi muito doido. Eu tô muito afim de fazer um álbum grande ano que vem, pra ver como eu exploro isso. Você já tem material, assim, ou não? Eu tô começando a escrever agora já. Na verdade, eu tava me segurando muito pra não escrever nada, pra entrar 100% nessa vibe do Salva-Vidas. Só que compor pra mim é muito importante. E aí, tipo, eu virei pro Guilherme esses dias e falei, meu, vamos começar a fazer umas músicas aí. E aí eu já tô, sei lá, tô escrevendo algumas coisas. E eu estou muito animada pra testar muitas coisas ano que vem. Eu queria que depois a gente falasse de mais letras, eu queria até de Salva-Vidas, mas antes eu queria te perguntar como que tá sendo essa experiência, porque você... É uma coisa que a gente tava falando um pouquinho antes de decidir começar a trabalhar no disco esse ano, investir na sua carreira de cantora, de música, se pôr como artista, né, no mundo. Sim. Como que tá sendo essa fase de lançar, assim, como você já tá fazendo show, até questão de grana, de trabalho, como que tá sendo essa sua fase? Agora o disco tá pronto, tá lançado, e de fazer shows, como que tá sendo esse momento? Tá sendo muito massa. Eu não achei que eu ia conseguir fazer isso, mas eu vim pra São Paulo meio na cara e na coragem, assim. E eu simplesmente virei pros meus pais, né? Eu tava morando com meus pais lá em Santos. E eu falei, meu, eu vou seguir meu sonho aí, eu vou tentar fazer isso, eu tô jovem ainda, eu acho que vale a pena tentar, eu tô indo pra São Paulo. Se der tudo errado, eu volto. Aí eu falei assim, ia ser muito legal se vocês me apoiassem, me dessem uma ajuda, mas se vocês não quiserem, eu tô indo do mesmo jeito. E aí eles apoiaram? Aí eu vim, meus pais, eles ficaram preocupados, mas eu acho que hoje, quando eles veem o trabalho todo feito e as coisas que eu ando fazendo, eles estão bem felizes, assim. Eu vivo 100% de música hoje,
eu tenho esse meu trabalho autoral e eu tenho uma outra banda também de evento, de casamento, que a gente acaba fazendo pra ganhar mais uma grana. Tenho o dinheiro do Spotify também, que ele cai pingado, mas é um dinheiro que ajuda. E eu trabalho numa produtora também. Eu faço produção de shows e tudo mais. Então eu tô bem, querendo ou não, eu tô no meio de tudo, assim. Então tá sendo bem legal pra mim. Um monte de coisa ao mesmo tempo pra virar, né? Eu acho que o foco é o meu trabalho autoral, mas de resto eu faço com muito carinho, assim, porque são coisas que eu gosto muito e com pessoas maravilhosas. Tá tudo no mesmo universo, né? Então, acho que é isso que importa, né? Você tá no meio que você quer. Agora voltando a falar de letras, eu queria, por exemplo, Salva Vidas, que abre o disco. Eu tava ouvindo e pensando se era. Quem era o personagem ali, se é você falando ou se é você ouvindo esse recado. Você tem uma explicação ou não? Você quer deixar em aberto? Cara, eu vou te falar que no começo, Salva-Vidas, ele era eu falando pra pessoa. O personagem principal era eu falando. Eu não sou o seu salva-vidas, mas eu acho que foi até ontem que... Até ontem eu tive uma conversa com um amigo meu e eu percebi que pode ser dos dois lados. E eu acabei escrevendo essa letra dos dois lados e eu não tinha percebido. Então acho que pode ser tanto um quanto o outro, sabe? Não, pior que eu tive assim a mesma sensação. Eu vi no dia que você comentou até comigo que você já ouviu. E aí eu fui ouvir e fiquei, ok, isso aqui é ela falando com alguém. E aí eu fui ouvir hoje de novo e acho que ontem à noite estava ouvindo de novo e falei, não, pode muito bem ser ela escutando esse... Então, pensando acho até nas que outras canções e... Essa coisa de você ser um salva-vidas e tal a Salva-Vidas foi a penúltima música do EP. Ela, tipo, não foi feita... Ela não foi feita nesse intuito de ser a introdução do álbum. E ela acabou sendo. Eu acho que... Ele vem tanto do fato de que, tipo... você tem que se salvar primeiro antes de salvar alguém. Quanto o fato de que você mesmo não pode contar com os outros também pra te salvar. Então, acho que... vai pelos dois lados, assim. É mais uma sensação de que, tipo, tanto você como pessoa quanto o terceiro, nenhum dos dois tem que estar focado em ter outra pessoa pra salvar, né? Você mesmo tem que se salvar. Também aquela imagem... É uma imagem de um colete salva-vidas, na verdade, né? E também a imagem do avião, quando pedem pra você pôr a máscara de oxigênio em você primeiro. Pra você poder pôr em outra pessoa. Foi uma imagem que foi na minha cabeça depois de eu ter encontrado... Senão os dois morrem, né? Exatamente. E aí é um boca a boca sem fim, é até o que eu falo, né? Tipo, é um bagulho viciante, né? Que não acaba. E aí as duas pessoas ficam dependentes uma da outra, né? A codependência, tipo... É meio que eu quis trazer na música. Mas assim, pensando nas letras e no disco e na sonoridade, até tem um termo que você usa de sad pop, pensando na Lana Del Rey ali, nesse tipo de som, assim, é isso mesmo, assim, ou é uma coisa que as pessoas exageram, ou é uma nomenclatura que você se apropria, assim, não, isso aqui é pop triste, assim, são letras pessoais... Eu acho que tudo começou com uma brincadeira entre uns amigos meus que tocam rock mais melancólico, assim. E aí eles falavam que eles tocavam rock triste. E aí eu acho legal, eu adoro rock triste, emo, Radiohead, The Cure, coisas assim, tipo, super rock triste. E aí, quando eu ia fazer show, todo mundo começava a me zoar e falava assim, é a Gel, ela canta pop, mas é pop triste, entendeu? Tipo, é nessa vibe, assim. Aí começou, tipo, uma brincadeira. E aí todo mundo começou a falar do pop triste, eu achei engraçado. E aí eu mesma comecei a falar, tipo, cantora Gel, canta pop triste. E porque é muito... acho que foi um bagulho meio que pegou. E aí a galera associou com a Lana Del Rey. Em português fica muito irônico, porque... né? Oi? Eu não ouvi, desculpa. Não, eu disse, em português fica muito engraçado. Também, fica. Né? Porque o pop sempre é associado à alegria. Tudo Sim. bem, tem pop mais melancólico, mas quando você fala pop triste, tipo... Tipo, é pop triste. Engraçado. A galera quer sofrer. A galera quer sofrer, só que quer rebolar ao mesmo tempo, sabe? A galera quer dançar sofrendo, uma coisa meio assim.
Aí era uma piada, e aí começou a virar, e aí eu falei, então é isso, pop triste, se a galera tá falando, é isso. Aí a galera remete muito a Lana Del Rey, eu gosto muito da Lana Del Rey, então eu não vejo nenhum problema em me compararem com a Lana, mas eu acho que o meu som é bem diferente do dela. Acho que tem muita referência, tem muita inspiração nela, mas eu acho que o meu som é bem diferente, assim. Mas quem gosta de Lana Del Rey acaba gostando das minhas músicas. Acaba gostando, né? E de gringo, assim, artistas gringos, tem quais referências? Porque você já falou das nacionais, né? Fala de gringo, assim. Deixa eu ver. De gente gringa, eu até abri a matéria do Crushing Hi-Fi, que era pra te mostrar uns artistas BR. Mas de gringo Fala mesmo, dos acho dois, que tipo, as aí. maiores inspirações são... Eu gosto muito da Kimbra, não sei se já ouviu a Kimbra. Já. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito da Save da Liza, que é uma... É uma mina... Eu sempre esqueço se ela é... Cadê? Ou ela é de... A Save da Liza... Ela é israelense, eu sempre esqueço. E ela faz ela mistura trip hop com umas coisas... com vários sintetizadores, assim. Foi uma inspiração muito importante pra esse EP. Foi quando eu comecei a perceber que, tipo, o pop pode ser de outro jeito, sabe? E a Kimbra também faz muito isso. A Lady Gaga, eu gosto pra caramba da Lady Gaga. Você viu o documentário da Lady Gaga? Eu vi. O que você achou? Eu gostei de várias coisas, mas eu não gostei de algumas, assim. Quais partes? Eu gostei do fato de terem gravado sobre a doença dela, sobre o fato também de que, tipo, os relacionamentos amorosos dela influenciam diretamente nas coisas que ela faz, que o mercado realmente é machista e tudo mais. Eu gostei, assim, é um olhar mais íntimo. Mas, por um outro lado, eu também queria ter visto mais coisas sobre a carreira dela e não sobre a vida pessoal dela, sabe? Foi meio isso que eu achei. Ficou muito pessoalzão. Nenhum problema em ser pessoal. É que eu gostaria de ter visto mais coisas, tipo, o processo dela em... Sei lá. Eu queria muito ter visto coisas mais técnicas, sabe? Tipo, como que ela monta aquela puta estrutura de show? Como que ela faz o processo de produção no estúdio, sabe? Eu tinha uma curiosidade de ver isso e aí não rolou. Não que seja ruim, mas só não foi o foco do documentário. Aí você tá com a lista aberta aí. Fala dos artistas nacionais que você queria comentar. Cara, nacionais... Tem Roupa Nova. Roupa Nova, Conta essa história com Roupa Nova. O Guilherme, que é o produtor disco, o Jean, que é o nosso amigo que fez a mix e a master... Nós três, a gente é muito fã de Roupa Nova. A gente acha Roupa Nova muito da hora. E, tipo, os caras são muito foda. Eu adoro eles. Pop triste, hein? Então, as letras deles são muito boas, as harmonias são fodas, os arranjos, tipo, tudo é foda. Todo mundo canta. Serginho Erval na bateria canta pra caralho. Então, tipo, eu acho eles muito da hora. E quando a gente foi quando a gente foi gravar as vozes... Várias harmonias que a gente fez de voz e várias dobras a gente se inspirou, tipo, em algumas músicas do Roupa Nova, assim. Então, em questão de vozes no EP, realmente foi inspirado no Roupa Nova. 100% Roupa Nova. Tem Rita Lee também como inspiração. Eu acho que ela traz também, tipo, uns sintetizadores, umas coisas assim, mais antigas, mas ela é uma figura feminina muito forte pra mim, assim. Eu vejo nela uma mulher que não tá nem aí e ela faz o que ela quer. Então, pra mim, me inspira muito. Quem mais tem de BR? Cara, eu gosto muito do Quinho. O Quinho é um cara que ele não é tão conhecido, ele é um carioca e ele tem 2 discos espetaculares, assim, que eu acho que tem o Ímpar, que é um disco dele que ele mistura muitas coisas eletrônicas e é muito legal. E ele lançou um álbum agora chamado Fugaz, que são só covers da Marina. Esse eu ouvi, legal, né? Fugaz é um... Então o Quinho, apesar dele ser, tipo, um artista pequeno, ele me inspira muito, assim. Desde que eu conheci ele, eu gosto muito do trabalho dele. Entendi. Eu tava vendo um tweet seu sobre, ainda falando das letras, né? Aí te perguntaram assim no Twitter, qual foi seu pior namorado? Aí você falaram, todos foram ruins. Quão real é essa frase? Eu me arrependi logo que eu postei. Acho que eu tava meio amarga ontem.
E aí eu postei, eu falei, putz, mano, parece que eu sou mó Deixa cuzona, né? Mas, é que eu acho que, tipo, todos os namorados que rolaram, acho que todos eles têm lados bons e lados ruins, sabe? Eu acho que eu só respondi aquilo porque eu tava meio amarga ontem. Entendi. Entendi. Mas eu não odeio nenhum ex-namorado meu, não odeio nenhuma pessoa com quem eu me relacionei. Eu sou bem de boa com todo mundo. Mas as questões de relacionamentos, assim, nas músicas, por exemplo, Satélite, quão de pessoal tem ali, ou quão você escreve, assim, já vivi essas situações e vou viajar aqui e escrever, até fazer uma parte de ficção, assim, como que é? Eu acho que... Tipo, a cena de você ouvir Johnny Cash enquanto dirige, essas coisas. É tudo muito real, assim. É tudo muito meu e foram coisas que realmente aconteceram. E às vezes não foi nem questão de... às vezes não é nem questão de um relacionamento amoroso, né? Várias partes das letras são sobre amigos mesmo. Amigos que tinham, tipo, que era um relacionamento ruim, assim, que eram amigos que era uma situação, assim, ruim, né? Eu acho que todas as letras, elas não caem só para esse lado amoroso, elas também caem para qualquer tipo de relacionamento, tanto com família, com amigos. Satélite, por exemplo, é uma música que começou falando sobre realmente uma pessoa com quem eu me relacionei, mas no final das contas tem muitas partes da letra ali que fala sobre um amigo meu que hoje em dia ele não é mais um amigo, sabe? Ele meio que sumiu, assim. E não tem problema nenhum, sabe? As pessoas, elas são... Acontece. Às vezes as pessoas são temporárias e não tem problema nisso, né? As pessoas vêm por um propósito e elas vão embora quando elas têm que ir. Mas às vezes machuca, né? E aí eu escrevi sobre. Mas, tipo, todas as imagens são muito reais. Tipo, o Johnny Cash, enquanto eu dirijo, realmente era algo assim, porque a gente gostava muito de Johnny Cash. O vomitador pela sua calça jeans também é uma cena que aconteceu de, tipo, da pessoa chegar na minha casa muito bêbado e querer, tipo, declamar várias coisas e acabar passando mal nele mesmo, assim, sabe? Então, quase todas as imagens que estão aí são coisas que aconteceram e aí eu queria deixar elas um pouco mais cinematográficas para as pessoas entenderem. E você acha assim, que essas próximas composições vão nessa linha de continuar falando de relacionamentos, ou você pensa em escrever, em abrir um leque assim maior? Que anda te inspirando, assim? Eu senti falta de... tipo, não que eu senti falta, né? Porque eu acho que o EP tá muito bem construído, mas eu queria muito ter feito algumas coisas um pouco mais dançantes, sabe? O Boys Are Men fala, né? E ela é a música mais dançante, ela também fala sobre você sair pra noite e meninos são maus, mas meninas também são más, então, tipo, homens e mulheres compartilham essa coisa de... podem te iludir, você pode ser o heartbreaker, mas a pessoa também pode quebrar o seu coração. E eu senti falta de coisas mais dançantes, coisas mais animadas, e eu quero muito trabalhar isso no meu próximo trabalho. Eu quero muito fazer um álbum ano que vem. E acho que eu conto experiências individuais minhas, assim. Então, eu não vou te dizer que eu não vou falar sobre relacionamento, porque talvez acabe falando, mas eu sempre gosto de falar de um jeito que abrange tudo, né? Tipo, é um relacionamento entre pessoas, não precisa ser, não precisa ser amoroso, né? Sim. E acho que pro álbum vocês podem esperar coisas um pouco mais dançantes e um pouquinho mais alegres, assim. Lógico que o meu fundo é sempre emo, né? Sempre fui emo. Mas, voltamos ao emo. Mas eu acho que eu vou explorar coisas um pouquinho mais swingadas e dançantes, até porque eu amo disco e anos 80, então... Já, eu acho que a gente já falou quase tudo. A gente falou de emo, falou de pop triste, falou do seu início, né? Tem alguma coisa assim que você queria comentar? Alguma... Não, acho que bem... Agora tem os shows, né? Sim, tem os shows. Como que tá a sua programação de shows? Acho que... Deixa eu ver aqui. A gente tem... O próximo show que vai rolar é dia 3. Na verdade, vai rolar um show agora de 27, em São Bernardo. Depois vai ter um show dia 3 no Aurora, que é um estúdio aqui de São Paulo. E aí a gente tá negociando com
com os lugares fora de São Paulo, e a gente vai montar uma turnê. E aí, semana que vem, na próxima semana, a gente já deve anunciar, tipo, uma turnezinha em algumas capitais aqui do Sudeste. Rio de Janeiro, BH, Curitiba. Entendi. Então agora o seu lance vai ser tocar e talvez ano que vem um disco novo. A programação é sair em turnê agora e depois começar já a pensar num álbum bem lindo pro ano que vem. Então eu queria que você convidasse as pessoas para ouvirem o disco e também acho que qual é o melhor lugar para te encontrar? É o Twitter, né? Sim. Então, galera, ouçam o EP, tá muito massa. Espero que vocês curtam. A sonoridade tá bem diferente das coisas que a gente ouve aqui no Brasil, mas espero que vocês se encantem com isso também. Pra me achar, vocês podem ir no meu Twitter, porque eu só falo besteira lá o dia inteiro. É álcool em gel, né? Álcool em gel. Ou vocês podem, sei lá, me procurar nos outros lugares. Em todos os outros lugares é gel mesmo. Tipo, gel mesmo, tudo junto. Gel mesmo. E no Spotify, YouTube, em qualquer lugar. E eu sou muito acessível, eu gosto de conversar com todo mundo. Nas plataformas de streaming está em todas, né? Não tem erro. Sim, agora Spotify, agora você está na página iTunes. certa do Spotify? Sim, tá tudo certo no Spotify. Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, Tidal. Acho que até no Tidal tá. Tidal, famoso, ninguém lembra o famoso, famigerado Tidal. Eu cheguei a usar uma época, mas... Cara, eu nunca usei, eu tenho até vontade de usar, eu acho o design muito bonito. É bom. É bom? É bom, mas tipo... Não tem como ficar com 3 serviços de streaming pra ouvir um disco exclusivo lá. Né? Sim. Fazer o que, né? Eu queria te agradecer, não sei se a gravação ficou boa, Vamos mas ver. eu queria te agradecer por topar participar dessa primeira experiência aqui de gravar uma entrevista e lançar em formato de podcast. Eu não sei se vai funcionar ou não, mas queria te agradecer. Obrigada a você. Obrigado. Também. Obrigado pela entrevista, valeu. Obrigada. Alô, alô, e aí? Gostaram de escutar o primeiro episódio? Você já tinha ouviu pela primeira vez? E aí, me conta, achou mais tosco, menos tosco? Eu queria agradecer a Gel, sempre agradeço os convidados aqui nessa parte do podcast, agradecer a Gel e pedir desculpas por ter ficado devendo ficar devendo por tanto tempo esse episódio no Spotify, no Spreaker, no iTunes. Tô postando ele hoje por conta de um vacilo meu, mas ainda assim vamos tentar fazer deste erro um acerto, não é verdade? Então é isso. Nessa sessão a gente costuma mandar abraços para quem escreveu pra gente desde a edição anterior, mas hoje vou abrir uma exceção e mandar um abraço para o Jean Willis, que anunciou hoje que tá fora do Brasil e que não vai voltar, não vai assumir o mandato dele. E acho que fora o peso dessa decisão muito triste, mesmo que você não concordasse aí com as coisas que ele fazia ou sei lá o que, era um cara inteligente da nossa política, um cara que tá indo embora do nosso país por conta de ameaças à sua vida. E isso é muito grave e tudo indica que essa atitude que ele teve que tomar foi celebrada por quem tá no poder hoje, né? Teve tweet do presidente, agora, enquanto eu gravo isso, ele já desmentiu, disse que tava falando sobre a viagem dele pra Davos, mas acho que é muita coincidência, né? A pessoa postar uma celebração justo no momento do anúncio que o cara tá avisando que tá indo embora do país. Acho que todo mundo entendeu o que significou de fato a comemoração dele no Twitter, né? É um fato lamentável e eu espero que todas as pessoas que apoiam esse governo pode continuar apoiando, mas pelo menos repudiar uma celebração desse tipo. Eu acho absurdo. Então é isso. Um grande abraço pro Jean e para todos que ficaram aí sensibilizados com essa notícia chocante do dia. Vamos seguir juntos e fortes, apesar dessas coisas que estão acontecendo. Certo? Então um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.